Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa live que eu tenho feito diariamente aqui no meu perfil do Instagram, onde eu estou varrendo a história da filosofia. E a live de ontem foi muito interessante, não é porque fui eu que fiz não, mas a live foi muito interessante porque nós falamos da filosofia socrática especificamente. Falamos da filosofia mesmo ali. E eu tentei mostrar o que interessa, o que é mais importante em Sócrates, que é aquela questão do horizonte do conhecimento que nós falamos, ou seja, até onde vai o que eu conheço de fato, né? Ou seja, qual a consciência que eu tenho daquilo que eu conheço. E na medida em que eu tenho consciência daquilo que eu conheço, qual o conhecimento que eu tenho da minha consciência acerca disso, né? Por isso que eu falava que a filosofia, né, como diz Olavo de Carvalho, é a busca pela unidade, presta atenção, é a busca, né? É a busca pela unidade da consciência, do conhecimento na consciência e vice-versa. É a busca pela unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Então, sejam bem-vindos aí mais uma vez. Gostaria de agradecer a todos que escutam aí depois, principalmente, o pessoal que já está aí presente também, escutando essa live, e todos que vão escutar depois, aqui no meu, escutar ou ver, né, aqui no meu perfil do Instagram, vão assistir depois no YouTube, porque as lives vão para lá também, e até mesmo lá no Facebook. Eu gostaria de convidá-los a curtir a página, né, da Academia Areté lá no YouTube. Gostaria de convidá-los também a curtir a página da Academia Areté lá no Facebook, ou seja, você seguir lá também, e aqui no Instagram também. Eu vou ser honesto para vocês, ainda não tem nada lá na Academia Areté no Instagram, nada oficialmente, tem nada, nenhuma postagem, mas vão seguindo lá porque em breve nós vamos anunciar o curso, né, do Clube de Leitura, Clube de Debate e Oratória, ok? Clube de Debate e Oratória, onde os jovens aí de 10 até 19 anos, nós vamos organizar por faixas etárias dentro desse espectro aí. Se adultos quiserem, naturalmente nós vamos abrir também, ok? Mas esse curso vai ser voltado para jovens. E aí você que é pai aí, está assistindo depois, né, tá ouvindo essa aula aqui, eu convido a você a procurar se informar melhor sobre esse clube de debate e oratória. Porque ali o seu filho vai aprender a argumentar corretamente, a transformar as ideias dele na fala, de modo que ele possa aprender até uma linguagem corporal apropriada para poder explicar essas coisas. E também, como nós prezamos aqui, eu particularmente prezo, a busca pela verdade. Não é argumentar para ganhar o debate, é argumentar para buscar a verdade, para a verdade aparecer, né? Porque no mundo onde hoje qualquer coisa está valendo e qualquer verdade está sendo levada em consideração, é muito importante você ter em mente o quê? É muito importante você ter em mente que a busca da verdade é fundamental. É aquele negócio, né, que nós falamos lá atrás numa das aulas dos sofistas, né? Se tanto faz a minha verdade quanto a sua verdade, essa conversa aqui não faz sentido nenhum, né? É aquilo que eu falo para os alunos, eu falei lá na live lá atrás. Se você está diante de um professor que é relativista, ou seja, para ele a sua verdade, ele tem a verdade dele, você tem a sua. Bom, se a coisa é assim, então qualquer coisa que você coloque numa prova, numa avaliação, ele tem que levar em consideração porque é a sua verdade. É claro que na prática do dia a dia o sujeito não vai aceitar isso. E vamos falar a verdade, na prática do dia a dia, o sujeito que se diz relativista, ele é o mais dogmático possível. Dogmático em relação à verdade dele, porque ele não aceita mais nenhuma. Não é assim? E aí, por trás desse relativismo, cada um tem a sua postura, ele está querendo posar de tolerante, só que na prática mesmo é o mais intolerante, né? É aquilo que o venerável Fulton Sheen, né, aquele falecido bispo norte-americano, dizia, né? É a intolerância dos tolerantes, né? Assim, aqueles que se dizem tolerantes, no fundo, tem uma intolerância danada. É a intolerância dos tolerantes. Ok, pessoal? Então vamos lá. Hoje eu vou rapidamente, a live de hoje é só para fechar o assunto Sócrates, eu não vou ficar muito tempo hoje aqui. Mas o que nós vamos fechar aqui? O que nós falamos sobre Sócrates nas últimas lives aí? Nós falamos algumas coisas importantes
que Sócrates foi considerado pelo oráculo de Delfos, né, o homem mais sábio que existia na Grécia Antiga? Bom, Sócrates é dito pelo oráculo de Delfos. Quem é... Vamos lá. Boa noite, Bárbara. Muito obrigado pela presença mais uma vez aí. Fico muito feliz de ver você aí, tá bom? Muito obrigado. Então, olha só. O que o oráculo de Delfos fala? Que Sócrates é o homem mais sábio que existe. Só que Sócrates, ele sabe que ele não é sábio. Sócrates, ele se considera um filósofo e não sábio, né? Não sofista. A palavra sábio é sofista. Ele não se considera sofista, ele se considera sábio. Então vejam, daí você já tira uma coisa. Os deuses estão falando lá, o oráculo, né, tá falando algo. Tá falando o quê? Que Sócrates é o homem mais sábio. Isso os deuses estão falando. Sócrates sabe, né? Isso é uma evidência para ele. Ele tem epistêmico, na linguagem que nós podemos dizer de ontem. Sócrates, ele sabe de fato que ele não é sábio. Então ele encara isso que o oráculo disse como uma missão divina. Missão divina em que sentido? Porque os cidadãos atenienses em geral se consideravam os sábios ali, né? E havia muitos sábios ali, muitas pessoas que diziam ser sábias. Só que de fato Sócrates vai lá e aplica o seu método, esse método dialógico, esse diálogo, né? Esse diálogo com esses sábios, ditos sábios, o que ele faz? Ele vai lá, aplica o método dele. Lembra a primeira parte que nós comentamos ontem? Essa primeira parte, a live de ontem, foi até mais demorada, né? Essa primeira parte do método dele, que é a ironia, ele destrói a convicção do outro, mostrando que no fundo, o sujeito ele tem a doxa, a opinião acerca de um assunto que ele diz saber. Como alguém colocou ontem aí, não fica muito difícil você perceber que Sócrates vai angariar muitos inimigos no decorrer da vida dele. Porque ele está mostrando para todo mundo que diz saber que eles não sabem. Ora, as pessoas vão ficar revoltadas com Sócrates. Tanto é que no ano de 399 a.C., né, Sócrates nasce em 470, 469, ou seja, 70 anos antes do que eu estou falando agora, né, no ano 399, então é a contagem regressiva, lembrando, né, antes de Cristo, né, 470, 469, 468, 467 e assim sucessivamente. Aí você tem lá 399. No ano de 399 a.C., houve o julgamento de Sócrates. Bom, pessoal, para falar a verdade, ele praticamente entrou condenado dentro do tribunal ateniense. Não é à toa que na Apologia de Sócrates, essa Apologia de Sócrates é uma obra muito interessante de você ver. Boa noite, Jotinha. Obrigado pela presença aí, cara. Muito obrigado mesmo, tá? Tamo junto aí, meu irmão. Então é o seguinte, acompanha as lives aí depois, tá, João? Acompanha as lives aí. Eu tô varrendo a história da filosofia de uma maneira muito mais detalhada do que eu passei para você na época que eu fui teu professor. Então, se você puder acompanhar lá desde o início e curtir lá, live por live, eu tô detalhando muito lá aquele assunto todo, tá bom? Então, vamos lá. No ano de 399 a.C., dois sujeitos, principalmente dois, um chamado Anito e outro chamado Meleto, ou Anito e Meleto, Anito e Meleto vão lá e acusam Sócrates, né, diante do tribunal ateniense, dele não prestar culto aos deuses da cidade e também dele corromper a juventude. São as duas acusações principais, tá bom? Repetindo, não prestar culto aos deuses da cidade, o que nós chamamos de impiedade, porque você prestar culto a Deus é você ser uma pessoa piedosa. Não prestar culto aos deuses é você ser uma pessoa impiedosa. Então Sócrates ele foi acusado de não prestar culto aos deuses da cidade. E isso era uma obrigação cívica em Atenas. É o equivalente a você estar cometendo um crime hoje na sua cidade aí. E não prestar culto aos deuses era algo grave, porque aquilo ele mantinha a estrutura social da cidade sob certo aspecto. E Sócrates foi acusado de não prestar culto aos deuses. Claro que ao redor da não prestação de culto aos deuses e da corrupção da juventude existem outras acusações aí. Por exemplo, ao redor da acusação de não prestar culto aos deuses da cidade, Sócrates foi acusado de introduzir novos deuses. Porque Sócrates dizia que ele tinha um espírito interior que o movia ao questionamento, a uma autoanálise, a uma autorreflexão, como nós vimos ontem. Estão lembrados
da live de ontem, onde eu falava o seguinte, olha, daquela primeira parte, repito, eu já falei isso hoje aqui, aquela primeira parte lá do método dialógico socrático, na qual ele destrói a convicção do outro, mostrando que ele só tinha a doxa e não a episteme daquele assunto que ele dizia ter. Então, primeira coisa aí, Sócrates, ele era movido por um espírito interno que o buscava, que o fazia buscar a verdade, o conhecimento fundamentado, a episteme, como nós falamos. E esse espírito, né, ele chamava de daimon, a palavra grega era daimon, né, ou daimonion, eu já vi essa tradução também, daimonion ou daimon. Daimon, né, demon, dá origem à palavra demônio. É porque demônio no grego antigo, essa palavra ela não tinha essa acepção, esse sentido negativo que nós falamos hoje de demônio como um espírito maligno, né? Porque lá em Sócrates era simplesmente um espírito. Não é à toa, como nós vamos ver mais à frente, lá em Aristóteles, por exemplo, a palavra eudaimonia, né? Eu é bom em grego. Daimon é espírito. Então o sujeito que tem um bom espírito é feliz. Não é à toa que a palavra eudaimonia é traduzida por felicidade na língua portuguesa. E o Sócrates dizia que ele tinha um espírito interior que o movia. Então essa acusação de impiedade de não cultuar os deuses na cidade está embutida também uma acusação de que Sócrates estava tentando introduzir novos deuses ali que não existiam, né, no panteão daqueles deuses gregos. Isso era um perigo ali para causar uma instabilidade, vamos dizer assim, na organização social que estava baseada naquela estrutura podemos dizer hoje, mítica, né? Mitopoética, né? Mito por meio de uma construção poética, de narrativa por meio da poesia, da arte especificamente. Tá bom? Então Sócrates foi acusado dessas duas coisas. Que coisas então? Primeira delas, impiedade, não prestar culto aos deuses da cidade. Segunda acusação, Sócrates foi acusado de corromper a juventude. Foi acusado de corromper a juventude por quê? Vamos lá. Vejam, Atenas estava numa decadência moral já há um bom tempo, como nós mostramos. Primeiro porque a própria cidade de Atenas vai lá na Liga de Delos, como nós mencionamos, e transferiu o tesouro todo da Liga de Delos para Atenas. Ou seja, já é algo um tanto quanto desonesto ali. Não é à toa que isso aí depois gerou a Guerra do Peloponeso, como nós falamos lá numa das lives lá atrás. Agora eu não lembro qual dia mais. Procura lá que você vai ver lá. Foi uma introdução que eu fiz ao período socrático. Nós mencionamos isso lá. Tá bom? Porque Atenas vai despontar. E aí surge na cidade de Atenas vários sofistas ensinando só a arte de argumentar, falar bem, argumentar bem, sem buscar a verdade. Então Atenas estava meio ladeira abaixo em termos morais. E você imagina o seguinte: tudo que era referência para o cidadão grego eram aquelas coisas que estavam lá nos mitos. Só que vejam, o que Sócrates está querendo? Ele está querendo uma fundamentação da vida moral. O que significa isso? Fundamentação da vida moral significa você ter consciência do seu conhecimento acerca das suas ações. Ou seja, você simplesmente saber fundamentar por que uma ação é certa e por que uma determinada ação é errada. Isso é você fundamentar. Tá claro isso aí? Isso é você saber fundamentar. Saber dizer por que algo está certo e por que algo está errado. É você botar as bases, os fundamentos daquela estrutura da realidade. Ok. Só que os cidadãos atenienses não sabiam mais por que o certo era o certo e o errado era errado. Tanto é que lá na República de Platão, para vocês terem uma ideia, tem um determinado momento lá que o Glauco e Adimanto, que são irmãos de Platão, eles não têm muita noção do que é justiça, não. Para eles, justiça é levar vantagem, essa coisa toda. E aí, isso é como se tivesse que acender um sinal vermelho para a gente e falar o seguinte: olha só, Platão, isso aí é bem depois de Sócrates, né? Um pouco depois de Sócrates, apesar de Platão ser discípulo de Sócrates, ele escreve a República um pouco depois da morte de Sócrates. Vejam, onde eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer o seguinte, olha, Platão, ele tá percebendo, tipo assim, ó, o perigo tá ali, né, ó,
tá batendo, tá rondando a casa dele, né? Porque a família dele não sabe mais o que é certo, o que é errado. Então é como se fosse o seguinte, pô, a imoralidade não no sentido de ser um moralismo, tá bom, pessoal? Não é um moralismo que eu tô querendo falar aqui, mas a imoralidade no sentido de ser de você ter uma perspectiva sem saber fundamentar as coisas. Então, a falta de conhecimento do que é certo e do que é errado estava batendo na porta da família de Platão. Sócrates estava vendo essa degradação moral acontecendo em Atenas. E o que Sócrates faz? Ele tenta organizar agora a fundamentação da moral, não mais baseada nessa construção mitopoética. Não, nós vamos agir de acordo com o que é o certo agora, não só porque Homero disse, não só porque Hesíodo disse, mas porque agora nós sabemos racionalmente fundamentar o certo. Então vejam, o que Sócrates está querendo em última instância é fazer com que a juventude entenda como eles podem fundamentar a estrutura do conhecimento, do certo e do errado, principalmente, da sua ação moral, se conhecendo. Não é à toa que um dos lemas de Sócrates era aquilo que estava escrito lá no santuário de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, é você se conhecer, para você ter noção daquilo que eu falei ontem, do horizonte do seu conhecimento, ou seja, qual é a consciência que você tem daquilo que você conhece e o que você conhece dessa consciência do que você conhece. E uma coisa vai buscando a outra, vai se retroalimentando aí. Tá bom? Então vejam, nesse sentido, pessoal, nós podemos dizer que, sob certo aspecto, essas acusações com relação a Sócrates, elas foram justas. Justas em que sentido? Sócrates, de fato, não era de ficar prestando culto aos deuses da cidade, não. Mas se você levar em consideração a defesa dele lá na apologia de Sócrates, ele vai falar que ele passou a vida inteira dele fazendo isso, seguindo o que os deuses disseram. Porque eles que disseram lá em Delfos que ele era o homem mais sábio, mas como ele sabia que não era, ele tinha o dever divino de mostrar para os outros que os outros não são sábios, no fundo, no fundo. Porque ele percebeu que no fundo ele era o único, vamos dizer assim, sábio de verdade ali. Porque ele era o único sábio, porque ele sabia da condição de ignorância dele. No fundo, ele era um filósofo, né? Como ele costumava dizer. Ok, gente? Isso é a primeira coisa. Então, assim, sob certo aspecto, a acusação de impiedade foi correta, mas sob outro aspecto ela não foi correta. Por quê? Porque, de fato, ele passou a vida dele cumprindo aquilo que os deuses disseram lá por meio do oráculo de Delfos, por meio daquela sacerdotisa lá de Delfos, tá bom? Porque ele era o homem mais sábio. E a acusação de corrupção da juventude, ela é justa também? Sob certo aspecto, sim. Sob certo aspecto, não. Qual é o aspecto que faz com que essa acusação seja justa? De fato, muitos jovens frequentaram Sócrates, frequentaram as aulas de Sócrates, tá? E dentre eles, inclusive, 2 tiranos de uma ditadura de 30 tiranos que foi implementada em Atenas no ano de 404 a.C., né? No ano de 404 a.C. foi implementada uma tirania ali de 30 tiranos, sendo que 2 desses tiranos chegaram a assistir aulas do Sócrates. Chegaram a assistir a aula do Sócrates, 2 desses 30 tiranos. Um chamado Critias e o outro chamado Cármides. Critias e Cármides assistiram às aulas de Sócrates. E aí você tem uma dificuldade grande aí, porque quando a democracia se restabeleceu em 401, em Atenas, virou uma espécie de caça às bruxas. Ou seja, todos aqueles que tinham algum tipo de ligação com os 30 tiranos começaram a ser perseguidos. Então a primeira coisa aí, não foi só a impiedade e a corrupção da juventude, né? Não foram só essas 2 coisas. Existe uma questão política aí também. E Sócrates, lá na apologia dele, de Platão, e do Xenofonte também, Sócrates menciona o seguinte, principalmente na apologia de Platão, ele fala assim, olha, eu tenho que me defender dessas acusações aí, vamos dizer, dessas 2 acusações. Mas antes de eu me defender dessas 2 acusações, eu vou me defender de acusações antigas. Então ele faz todo um histórico, vamos dizer assim, do que aconteceu na vida dele buscar essa verdade, desse espírito interior que o movia em direção, desse daimon, né, esse espírito interior que o movia em direção à verdade, ao conhecimento fundamentado, né, ao saber fundamentado. E aí ele fica meio vendido, como eu falei para vocês. Por que ele fica vendido? Porque na hora do vamos ver mesmo,
ele argumenta diante do tribunal, muita gente que entra ali querendo condenar Sócrates, sai dali não condenando Sócrates, mas a maioria condena Sócrates, né? E essa segunda acusação aí de corrupção da juventude, associada a ela, também está o quê? Associada a essa segunda acusação. Está associada a essa segunda acusação também o fato de Sócrates ser acusado de transformar o argumento mais fraco como se ele fosse um argumento mais forte. Ora, nós sabemos que Sócrates não fazia isso. Quem fazia isso era Górgias, não Sócrates. Mas Sócrates é acusado disso também, de transformar o argumento mais fraco num argumento mais forte. Por quê? Porque Sócrates, no fundo, ele desmontava a crença das pessoas de que elas sabiam as coisas. E no fundo, elas não sabiam. Elas achavam que sabiam. Ou seja, ele mostrava a ignorância das pessoas. Como nós apresentamos isso ontem. Nós apresentamos detalhadamente e demos alguns exemplos aí de como nós podemos fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Quem quiser, assista a live de ontem, que está no meu perfil do Instagram também. Você vai entender isso que eu estou querendo dizer. Ok, gente? Então vejam, esses motivos segundo os quais Sócrates foi acusado, né? Que principalmente são o quê? Então, não prestar culto aos deuses da cidade e corromper a juventude, nós acabamos de ver então que, sob certo aspecto, essas razões foram justas, né? Aconteceu mesmo. Sócrates não prestava culto aos deuses e, sob certo aspecto, ele corrompeu a juventude em relação àquele padrão que havia em Atenas. Só que essa acusação, então, é injusta por quê? Porque Sócrates não estava querendo corromper a juventude. Ao contrário, ele estava querendo fazer a juventude ter uma reflexão acerca de um autoconhecimento pessoal, individual. Isso desagradou muita gente, obviamente. Ok? E você imagina, né? Sócrates ele andou a vida inteira desagradando muita gente mesmo. E aí está uma questão muito interessante para a gente parar para raciocinar e entender. A democracia ateniense condenou Sócrates. Sócrates foi condenado pela maioria do tribunal. E a pergunta é, será que o fato de uma maioria estar dizendo algo significa que aquilo ali é correto? Você sabe que não. Isso hoje em dia tem nome, inclusive, depois do Aristóteles organizou isso. Isso chama-se argumentum ad populum, ou seja, você apelar para a maioria do povo, né, da população, apelar para a maioria da população, como se o argumento de todo mundo, só porque está todo mundo falando algo, aquilo dali é válido. E nós sabemos que não é. O fato de uma maioria estar dizendo algo não significa que aquilo seja correto. A coisa tem que ser correta por si mesma, né? 1 mais 1 dá 2 não porque alguém está dizendo, não porque a maioria diz isso. 1 mais 1 dá 2 porque isso é verdade em si mesmo, né? Porque o mais importante é sempre o quê? O mais importante é sempre o argumento. E não é quem diz, né? E nem às vezes do modo como é dito. É a coisa em si que é verdadeira. E aí, vejam, isso a gente pode até fazer uma reflexão acerca da vida de Sócrates, que é o sujeito que busca a verdade, morre por defender a verdade com a vida de Cristo, Jesus Cristo. Claro que existe um abismo imenso entre Sócrates e nosso Senhor Jesus Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Sócrates é um homem, mas existe um paralelo. Paralelo em que sentido? No sentido de Sócrates ser esse homem que morre por defender a verdade e Cristo que morre por ser a própria verdade. Né? E vejam, inclusive tem um paralelo muito interessante aí, porque Pilatos teve a opção de soltar Jesus Cristo e ele perguntou para o povão lá, né? Vocês querem que eu solte Cristo ou querem que eu solte Barrabás, que era um ladrão, um assassino ali, né? Querem que eu solte Cristo ou Barrabás? O que a democracia ali dos judeus ali, do povo ali, escolheu? O que a democracia escolheu? Escolheu o ladrão. Né? Então, assim, vejam que a questão da democracia... Tem um amigo meu que até fala um negócio muito engraçado, o professor Carlos Ramalhete. A gente estudou junto, né, na faculdade. O professor Carlos Ramalhete fala assim, pô, se a democracia for um regime bom, ele fala assim, a única vez que no Novo Testamento existe uma consulta democrática, uma consulta popular, Nosso Senhor, que é Deus, perdeu para um bandido. E, de fato, né, sob certo aspecto, tem total razão. Né? Aí o Tomás está perguntando aqui, né? Professor, qual a sua opinião sobre a fase de Churchill de que a democracia é o pior dos sistemas de governo, com exceção de todos os outros?
Olha, o Tomás, no fundo, você para pensar o seguinte, o que o Churchill está chamando de democracia é você ter uma participação popular maior na atenção que você tem que ter com relação ao governo. De fato, cara, se você parar para pensar, o que nós chamamos hoje de democracia, a questão é, será que isso existe assim concretamente? Democracia, consulta de um povo. Cara, isso é muito difícil você falar que nós temos uma democracia plena, mesmo no tempo do Churchill, né? Nós não... Será que temos? Não sei, cara. Não sei nem se nós temos hoje, nem se tinha no tempo de Platão, né? De Sócrates ali mesmo. Mas o que nós temos é o seguinte, olha só, e aí mais, o fato do sujeito ir lá numa urna, não é assim, Tomás? O fato do sujeito ir até uma urna e depositar o voto dele lá, não significa que você vive numa democracia, porque no Irã você tem eleição, na Coreia do Norte você tem eleição, Cuba você tem eleição, então o fato de você só simplesmente ir lá e votar, ou seja, ter uma participação popular na escolha dos representantes, não significa que você tem uma democracia necessariamente, né? Eu não sei, é isso que eu estou querendo dizer, Tomás. Eu não sei, o Tomás me pergunta aqui, você acredita que uma democracia plena seria o sistema mais justo possível? Cara, eu não sei nem se o conceito de democracia plena é possível. Eu não sei se esse conceito ele chega a ser até contraditório, não é verdade, Tomás? Porque você falar de uma democracia plena, o que é uma democracia plena? Hoje em dia vai ter muita discussão acerca de democracia. É só participação popular? Você sabe que não. Democracia você teria que ter também, né, sob certo aspecto, os teóricos mais atuais aí falam que democracia você tem que ter as instituições também fortes e independentes. E aí você para, por exemplo, só para pensar, só um exemplinho básico aqui no que eu estou querendo dizer. Pega, por exemplo, o caso do Brasil mesmo, né? As instituições, pegam 3 instituições aí, sei lá, que são os 3 poderes, né? Porque tem mais instituições, tá lá, tem o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, são outras instituições, o Corpo de Bombeiros, são várias instituições aí, né? Nós temos outras instituições, mas vamos pegar os 3 poderes. Você acha de fato que hoje os 3 poderes são independentes, né, uns dos outros ali? Pega o caso lá do Mensalão, que é um partido do executivo utilizando o dinheiro das estatais para poder comprar o legislativo e o judiciário, ele que estava escolhendo o judiciário. Então você para pensar o seguinte, será que você tem, né, 3 poderes de fato ou um poder ele comandando tudo? O que hoje está acontecendo de fato, né? Você pega decisões da Suprema Corte em geral brasileira decidindo que as coisas vão ser feitas ou não, independentemente do poder executivo e do poder legislativo. Não é assim? Então, vejam, se eu acredito que uma democracia plena seria o sistema mais justo possível, eu não sei. Não sei, é muito difícil responder isso daí, tá bom? Muito difícil, na minha opinião, você responder se a democracia de fato seria uma democracia plena, né? Por isso que eu estou falando, nem sei se isso faz sentido, se essa expressão democracia plena faz sentido. Porque se você pega... eu não sei, não sei se você está entendendo. Você fala que a democracia plena faz sentido, é isso que você está dizendo? Eu não sei se ela faz sentido, por quê? Porque depende do povo, depende das instituições. Então, se você tem tudo harmonizado e tudo absolutamente tudo funcionando, você para pensar o seguinte, no fundo, você não está diante de uma democracia, você está diante de uma ditadura de um pensamento único. Você entende o que eu estou dizendo, Tomás? Então, quando a gente fala em democracia plena, eu não sei se esse conceito é um conceito autocontradtório, porque no final das contas você acaba não tendo mais uma democracia, porque é um pensamento único. A democracia ela parte do pressuposto dessa pluralidade de ideias, de perspectivas, inclusive. Não sei. Tá. Faz sentido a minha colocação. Entendeu? Então, assim, no fundo é isso que eu estou dizendo. E aí a questão é mais... O buraco é mais embaixo ainda. Então, nesse sentido, foi o quê? Foi essa democracia ateniense que condenou Sócrates, como nós vimos. Então, vejam bem, eu não estou aqui pregando aqui uma ditadura, não é isso que eu estou dizendo.
Eu só estou dizendo o seguinte, veja bem, ô Tomás, raciocina comigo aqui agora. Agora estou fugindo totalmente do assunto da live, que seria a finalização do Sócrates aqui, mas raciocina o seguinte, Tomás. Num estado segundo o qual, numa sociedade segundo a qual você tem a democracia completamente corrompida, não é por meios democráticos que você vai restabelecê-la, concorda? Você entende o que eu estou dizendo? Boa noite, Fernando. Fernanda é minha irmã que chegou aí. Boa noite. Beijo pra você, tá? Saudade de você. Então, olha só. Você entende o que eu digo, Tomás? E aí você fala assim, então você está propondo uma ditadura, algo assim, Rodolfo? Não, não estou propondo nada. Eu só estou falando que, se você analisar, entende, Tomás, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais direta possível, ou seja, um sujeito que não é capaz de perceber. Olha só o que eu vou falar. Até, a gente pode pensar assim, o sujeito que tem um QI superior a 12, o sujeito, boa noite, Felipe, também. O sujeito que tem um QI superior a 12, ele é capaz de perceber o seguinte, olha, numa situação na qual a democracia está completamente corrompida e desestruturada, não é por instrumentos democráticos que você restabelece a própria democracia. Porque se ela está corrompida, como é que você vai usar dos instrumentos democráticos? Se ela está corrompida. Então tem que ter algum outro tipo de regime, ou de sistema, ou de forma de governo, para poder, num determinado tempo, provavelmente um período temporário ali, instaurar uma situação de lei, ou seja, porque a democracia corrompida é um período de anomia, ou seja, anomia, nomos é lei, SA é privação. Então você está vivendo um período de anomia, as leis estão praticamente ausentes ali, ou a força da lei já não existe mais, porque ninguém mais segue a lei. E aí você precisa o quê? De um período no qual alguém alguém que chegue com a força e instaure aquilo que interessa. E aí o Tomás me pergunta ali, professor, o que você quer dizer com completamente corrompida? Quando as instituições, como eu falei, já estão, por exemplo, já não estão mais dialogando entre si. Por exemplo, isso aí você já percebe logo de cara que a democracia está completamente corrompida. Quando um poder, por exemplo, ou seja, já houve ruptura institucional, vamos dizer assim, nesse sentido. Quando há ruptura institucional, ou seja, quando um poder invade o outro poder para poder dizer o que esse poder pode ou não fazer, e aí você já rompeu a institucionalidade total da sociedade. E aí você precisa refazer o pacto social novamente, entende? Mas isso tudo que eu estou falando aqui, só para voltar, para terminar a live de hoje, para falar dos motivos da condenação de Sócrates, porque foi a democracia ateniense que condenou Sócrates. E aí a gente entende o seguinte, olha, não é só porque nós estamos numa posição de todo mundo fala algo que aquilo dali está correto, tá bom? Bom, é isso então, pessoal. Vamos ficar por aqui hoje, lembrando então que essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil do Instagram, depois ela vai para o YouTube, ela vai também para o Facebook, ok? E é isso. Curta lá no YouTube o canal da Academia Areté, tá bom? Curte lá o canal da Academia Areté. Curte aqui o meu perfil no Instagram, o perfil da Academia Areté no Instagram também. Curte lá no Facebook. Divulga, pessoal. Ajuda a divulgar aí. Imagina só, coloquei um negócio lá, compartilha, sabe, com as pessoas, compartilha aí para mais pessoas terem acesso a esse tipo de material. E só lembrando, gente, a partir de semana que vem, sem falta, já tá, realmente o site já está pronto, só falta lançar agora. Nós vamos lançar o Clube de Debate Oratória, tá bom? O Clube de Debate Oratória vai ser lançado, as inscrições vão até 7 de junho, tá bom? E ali você vai poder convidar amigos, jovens, tá? Que querem aprender a falar bem, a debater. E aí vão ter vários alunos ali simultaneamente debatendo, um fala, o outro fala. Todos eles vão participar dessa perspectiva ali. E ali eu vou ensinar técnicas do que é um argumento válido, do que é um argumento inválido, ou seja, o que é um argumento falacioso, ou seja, um argumento que tem o objetivo de convencer, mas ele é inválido. Nós vamos comentar esse tipo de coisa ali, tá bom? Vou ensinar
técnica para falar bem, falar de modo claro, pausado, porque o aluno às vezes ele tem um certo nervosismo, é claro, nas primeiras aulas os alunos vão estar ali meio nervosos, meio ressabiados, um pouco ansiosos talvez. Nós vamos trabalhar esse tipo de coisa também para ele trabalhar essa ansiedade dele de modo que ele possa saber falar em público em ambientes às vezes hostis até, tá bom? Para que ele possa o quê? Ser firme e ser uma pessoa centrada, sabendo da estrutura da realidade, sabendo como colocar as coisas de fato, no modo como elas têm que ser colocadas, dependendo da situação ali, tá bom? Esse tipo de coisa que nós vamos trabalhar no Clube de Debate e Oratória. Gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aí, todos que passaram por aqui e saíram. Gostaria de agradecer, e vocês todos aí que estão em contato, então, que têm amigos, que têm filhos, ou então que conhecem jovens ali de 10 até 18, 19 anos, o Clube de Debates é para vocês aí. Então vejam, o Clube de Debates vai ser por faixa etária, vai ser, por exemplo, pessoal de 10 a 12, 13 a 15 e 15 a 18, 19 anos. Vai ser por faixa etária de fato, para aproximar melhor a argumentação, para trabalhar melhor. E aí como o clube vai seguir, ou seja, no final das contas o aluno ele vai perceber que ele vai ter um crescimento ali de acordo com os assuntos que vão ser tratados, voltados especificamente para a faixa etária dele. Tá bom, pessoal? É isso então. Curte aí nas redes sociais as nossas lives, as nossas aulas, nossos textos também que estão lá no Facebook. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado pela presença. Curtam aí. Ó o Thiagão aí. Obrigado pela presença, Thiago, mas eu tô acabando a live agora. Grande abraço para você, meu querido. Tá? Acompanha lá depois os vídeos que já estão lá no Instagram, no canal do YouTube da Academia Areté. Tá bom? E no Facebook também. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.